Graça e paz, meu irmão. Hoje, 7 de janeiro de 2025, damos gratidão a Deus pela oportunidade de outro momento estar aqui apto a poder mergulhar na palavra do Senhor, para buscar relacionamento e intimidade diária. A nossa meditação está no segundo livro de Reis, capítulo 17, e nosso versículo de trabalho será o versículo 13, e nele está escrito: E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Se você está acompanhando os nossos devocionais, você percebe que ao longo do livro de Reis, nós temos acompanhado uma série que envolve as diversas sucessões que ocorreram nos reinados de Judá e das tribos de Israel. Hoje, especificamente, nós iremos lidar mais uma vez com a tribo de Israel. E chegamos ao reinado do rei Oséias. Oséias, ele era filho de Elá. Se você também lembra sobre esse tipo de sucessão, nós vamos perceber que Oséias, ele veio reinar sobre Israel devido a uma conspiração ocorrida lá no capítulo 15, versículo 30. Também do livro de 2 Reis. Nele está escrito: E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Uzias reinava nessa época lá em Judá. Então, desta forma, Oséias assumiu o trono. E a Bíblia traz que ele também foi mau, também foi mau aos olhos do Senhor, mas dizendo que ele não foi como os demais que vieram antes dele. Ocorre que o rei da Síria se colocou contra Israel, o rei chamado Salmanassé, se colocou contra Israel e fez com que Oséias, vamos dizer assim, se sujeitasse ao rei da Síria, ou seja, um homem que representava as tribos, do próprio Senhor, mesmo que elas não andassem seus estatutos, ela agora era servo desse rei e lhe pagava presentes. Em um determinado momento, ele se levanta porque ele vai buscar auxílio no rei do Egito, e deixa de pagar presente, ou seja, mais um rei que não busca corrigir os seus caminhos, tem confiança em forças militares, em cavalos de guerra, mas não busca o seu suporte no Senhor, não busca o seu socorro no Senhor. E nós temos que durante os reinados de Israel, alguns reis, devido à aflição, devido a, vamos dizer assim, a penúria que o povo de Israel passava, acabaram buscando no Senhor o seu socorro e do próprio Senhor, então a própria piedade, a própria clemência do povo de Deus, do Senhor, ao ver o seu povo bastante em sofrimento, ele acabava lançando sua misericórdia sobre aquele povo. Mas neste caso, Oséias assim não faz. E o rei Salmanassé, o rei assírio, ao perceber essa ocorrência, ou seja, esse afastamento, essa atitude lesiva contra o rei da Síria, ele sitia Israel por completo durante 3 anos, conquista Israel e pega todo o povo, pega o povo de Israel e pega o próprio rei e leva para a Síria. Mas lá ele distribui esse povo em várias cidades, fazendo eles em várias cidades, de uma forma para que pudesse dissipar e diminuir, ou seja, despotencializar a possibilidade de rebelião. Ele vai e faz todo esse controle. E na palavra do Senhor, a gente percebe que tudo isso acontece a partir do versículo 7, o Senhor, ou o escritor, vai registrando uma série de sucessões, uma série de acontecimentos, uma série de erros, uma série de pecados, uma série de desobediência que levou Israel, ou as tribos de Israel, no caso, a essa situação. Agora, a situação aqui é muito mais precária do que as situações anteriores. E entre eles, e no versículo 7, a gente pode observar o seguinte, que ele começa dizendo: a primeira coisa que colocou eles nessa situação é porque eles passaram a temer outros deuses. Também a Bíblia nos relata que eles, além de temer outros deuses, eles passaram a seguir os estatutos das nações que o próprio Deus, ou seja, copiando seus costumes. No versículo, ele também vai trazendo que secretamente eles praticavam coisas que desagradavam o Senhor, inclusive edificando altos em todas as suas cidades, ou seja, nas cidades, em todas as suas tribos. Ou seja, eles se ofereciam para outros deuses. Outra coisa que eles fizeram ao longo dessa sua caminhada foi desrespeitar o principal mandamento, que foi levantando estátuas e imagens para adoração. Eles fizeram isso. Eles fizeram também, eles queimavam incenso, eles sacrificavam, queimavam incenso, da forma, por exemplo, da forma que agradava aos outros deuses e que desagradava ao Senhor. E eles passaram
efetivamente a servir em obediência aos ídolos e os outros deuses. Ou seja, o que nós percebemos é que não foi um acontecimento simples e único, foi uma série de ações, uma série de comportamentos, uma série de atitudes, uma série de desobediência que ocorria naqueles tempos. E o mais importante é quando a gente agora chega, isso nós trouxemos esses vários apontamentos entre o versículo 7 até o versículo 12, e que nos conduz até o nosso versículo de trabalho, que é o versículo 13, em que ele diz que tudo isso está acontecendo, mas o Senhor, em momento nenhum, deixou eles abandonados sem repreensão, sem correção, sem ensinamento, porque os seus profetas, né, vários profetas do Senhor, entre eles Ezequiel, Jeremias, Amós, Jonas, né, são vários os profetas, eles andavam, vamos dizer assim, ministrando sobre aquelas tribos, né, alertando que eles deveriam se converter no sentido de se converter dos seus maus caminhos, no sentido de deixar aquelas práticas, voltar ao Senhor, não só de deixar as práticas, quanto os próprios profetas os orientavam, os ensinavam e mostravam que era necessário eles fazerem nada mais e nada menos que o simples que eles já sabiam, que era seguir, né, que era guardar, seguir, obedecer os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, cumprindo a aliança. A lei já havia sido dada desde a origem lá aos seus pais, né, que ele tirou lá dos seus pais, desde o início, desde quando eles estão sendo separados, desde a sua criação, desde a partir do momento de Abraão, e que vai se fortalecendo no próprio Moisés, que é através da travessia, ou seja, da formação da identidade do povo no deserto. Mas o povo, a gente pode observar que lá no versículo 14, ele vai concluir dizendo: porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Ou seja, eles continuaram com seu nariz em pé, continuaram com sua vaidade, continuaram com sua, vamos dizer assim, com sua descrença, continuaram com sua desobediência, e aí fica, vamos dizer assim, fica praticamente impossível a ação do Senhor não vir sobre eles, sobre justiça. Lembrarmos que nós não estamos trabalhando aqui, nesse tempo, o conceito inicial, o conceito primário, não era um conceito de salvação como hoje nós temos. Algo semelhante, nós, hoje que somos cristãos e que vivemos no mundo moderno, no mundo atual, e através de todos os estudos, todos os ensinos que viemos recebendo ao longo do tempo, não só pelos exemplos registrados aqui na Bíblia, mas pelos outros homens de Deus, que Deus vem colocando no seu reino, né? E que vem escrevendo livros, que vem desmiuçando, que vem, vamos dizer assim, decodificando de uma forma mais clara para os nossos tempos as nossas percepções. Nós temos observado que, assim como esse povo que está sendo conduzido agora como nação, agora são as tribos de Israel, é a nação de Israel, é a nação de Israel que agora ela está simplesmente, ela foi conquistada e levada e sendo, vamos dizer assim, praticamente dizimada, porque ela é distribuída, ela é desconfigurada ao longo, por exemplo, ao longo de outras nações. E algo semelhante, estamos vendo isso quando nós caminhamos para aquilo que vem trazer lá em Apocalipse, quando o Senhor vai aplicar ou sua justiça ou sua misericórdia para aqueles que são salvos, ou sua justiça para aqueles que não são salvos. Então, nós caminhamos com algo semelhante hoje para isso, de uma forma diferente, que não trata-se apenas da nossa destruição física, mas da nossa destruição eterna, vamos dizer dessa forma. Então, eles foram afastados, então, eles foram agora tirados da sua terra que havia sido recebidos e conquistados pelo próprio Senhor. E o interessante de tudo isso, quando ele vai, o importante de tudo isso, e ele ainda continua no versículo, ainda continua dizendo que eles, além de eles terem rejeitado tudo isso, como também os seus pais, né, e o conceito que com seus pais, eles rejeitaram os testemunhos com que prestaram contra eles, eles andaram na vaidade, eles ficaram em vãos, como também as nações, ou seja, eles ficaram completamente alheios, eles deixaram os mandamentos do Senhor. E aí a coisa era tão difícil, tão rebelde, que eles inclusive faziam, assim como as outras nações, as nações pagãs, faziam com que os seus filhos passassem pelos fogos. Em fogo faziam adivinhações, ou seja, eram nações que efetivamente estavam. E paralelo a isso, a partir do momento que esses reis começam a desocupar essas terras, o próprio rei assírio começa agora a ocupar essa terra. E o Senhor ainda, de forma preservar, coloca-se leões contra eles, porque eles não sabiam adorar como Senhor. O rei da Síria agora coloca o sacerdote de judeu para poder ensinar esse povo, mas eles começam a fazer as pregações, mas não como nós diríamos uma pregação de Espírito em verdade. Eles simplesmente, pregações ou cumprir mandamentos, na verdade eles vão se dividindo entre com medo dos leões que o Senhor havia mandado e causado morte, e continuando na adoração dos seus deuses, ou seja, vão praticando uma falsa adoração. E o que a gente vê aqui é que o Senhor, nessa permissão, é interessante, que eu consigo perceber, é que meio que o Senhor ele começa a trabalhar, dando oportunidade agora para esses povos ímpios e pagãos, a agora conhecer sobre o Senhor, adorá-lo de forma correta, sacrificá-lo, porque o Senhor é assim, aquele que cumpre a sua palavra, aquele que obedece aos seus mandamentos, como a própria palavra diz, ele os acolhe. Mas eles também não fizeram como o Senhor estabelecia, ou seja, isso mostrando que essas nações, ao virem para
com essas suas conquistas, com essa permissão de Deus, sendo utilizada por Deus para ser justiça sobre o povo de Deus, mas elas ganham também a oportunidade de agora de conhecer o Deus verdadeiro. E ainda assim, apesar de toda a preocupação de ação do seu próprio rei, para que eles pudessem entender e serem ensinados, mas na verdade eles não se dão de coração. Eles não se dão de coração e acabam ficando divididos entre os seus deuses e o nosso Senhor. E isso certamente não agrada ao Senhor. O resumo de tudo isso que nós vemos aqui é praticamente a nação de Israel, as tribos de Israel, Israel sendo, vamos dizer assim, desconfigurada como nação por uma questão da famosa desobediência. A gente percebe, e a Bíblia deixa muito claro isso, muito claro, principalmente lá no Levítico 26, no Deuteronômio 28, em toda a Bíblia, quando o Senhor está sempre falando sobre a questão da obediência. E esse é um ponto primário. E ainda assim, que as outras nações estavam ocupando as terras de Israel, o Senhor tenha, vamos dizer assim, colocado ou dado a oportunidade para que eles, vamos dizer assim, através da utilização do sacerdote, mesmo com esse sacerdote ali ensinando e abrindo uma porta de esperança para eles, mas eles já são perdidos também nos seus costumes perversos, nas suas idolatrias, na sua adoração a outros deuses, e também deixam de aproveitar a oportunidade da conversão e de uma proximidade real com Deus. Por fim, esses ensinamentos, esses princípios, isso que acontece aqui, devem nos deixar temerosos e preocupados e atentos, que a gente possa avaliar as nossas condutas diárias, de modo que a nossa conversão ao Senhor, o nosso andar, seja um andar verdadeiro na sua palavra e na sua vontade. Graça ao Senhor damos nessa terça-feira maravilhosa, que Deus possa te abençoar a tu e tua família, e que nós possamos andar no caminho do Senhor. E que Deus te cuide, meu irmão.